Oi, meu nome é Rafael, eu sou nômade digital e programador, já estou viajando há 4 meses com a minha mulher Janaína e hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder te ajudar a encontrar um emprego remoto. Eu sou programador para uma empresa chamada Fala Clara, a gente também tem um vlog de viagem. Se você não conhece, se inscreve aqui e acompanha a gente nas redes sociais. Esse vídeo ele é mais voltado para quem já é programador, mas se você não é e tem interesse em virar programador, comenta aqui embaixo para a gente poder te ajudar a dar os primeiros passos. Beleza? Então vamos lá, eu separei alguns sites muito interessantes, inclusive um deles é onde eu consegui meu emprego atual. O primeiro site que eu vou mostrar é o Stack Overflow. Se você não conhece o Stack Overflow e é programador, para tudo porque você precisa conhecer esse site agora. Pouca gente sabe, mas o Stack Overflow tem uma área chamada Jobs, que são onde tem vários empregos. Então tá, a gente está aqui no Stack Overflow e o que você vai fazer vai ser o seguinte, você vai clicar aqui em Jobs, vai colocar aqui nesse campo qual a área que você quer. Então, por exemplo, você é um programador em Rails. Você vai colocar aqui Rails e vai escrever Remote aqui em Location e botar Search for Remote Jobs. Então estão aparecendo vários empregos aqui. Todos eles são remotos. Você vai clicar no que você quiser e aqui em cima vai ter Apply Now. Beleza? O segundo site é o LinkedIn. O LinkedIn é a maior plataforma de empregos que tem na internet, mas ele não é muito bom para poder procurar empregos remotos. Ele não tem uma maneira muito bem definida. Então como é que você vai fazer? Você vai entrar aqui em cima em Jobs. Você vai colocar a área que você quer, por exemplo, Rails. Você vai ter que escolher uma área, então geralmente você vai colocar um país, então você vai ter que procurar por país. Nesse caso, eu vou colocar Brasil. E aqui do lado de Rails, você vai ter que escrever Remote. E clica em Search. Nem todos os empregos que aparecerem são remotos, mas a maioria sim. Então, ou ele vai estar escrito aqui, ó, por exemplo, 100% Remote, ou ele vai estar escrito no próprio título. Aqui para mim apareceram só 3 oportunidades, não é muita coisa. Mas se você fala inglês e ou tem interesse em trabalhar em outro país, você vai tirar aqui o Brasil, por exemplo, vai colocar Germany, que é a Alemanha. Vai clicar em Germany e ele vai te mostrar outros empregos remotos em Rails. E é isso aí, você vai clicar dentro dele e ele vai ter a instrução de como você pode aplicar para esse emprego, beleza? Sempre lembrando que você tem que procurar por localidade, tranquilo? O terceiro site se chama Working Nomad. Esse site ele é maravilhoso, ele foi feito exatamente para quem quer ser nômade digital e ele só tem empregos remotos, então é perfeito. O que você vai fazer? Logo quando você entrar aqui nele, ele já vai ter uma lista de empregos remotos e isso são empregos em todas as áreas. Óbvio que para programação é a maioria porque ainda é a área mais abrangente. Mas o que você vai fazer aqui no canto tem uma área de busca e, por exemplo, se eu colocar Rails, não preciso colocar nesse caso nem remoto, porque todos os empregos já são remotos. E tá aqui, ó, vários empregos e aqui do lado as empresas. Você vai clicar em um deles. E é isso. Apply Now aqui do lado. O quarto site é o We Work Remotely. Eu não gosto muito dele, ele tem alguns empregos que geralmente eles estão muito antigos, eles estão meio defasados, mas mesmo assim vale dar uma procurada, porque muitos dos empregos que aparecem ali geralmente não aparecem nos outros sites que a gente viu até agora. Então o que acontece? Todos esses empregos são remotos, é a mesma coisa do site que a gente acabou de ver. Você vai colocar Rails, não precisa escrever remoto, porque todos os empregos já são remotos, e eles estão aqui, ó. E aí aqui do lado tem uma informação interessante que é a data de quando que eles foram publicados. Se foi publicado muito antigamente, por exemplo, 27 de fevereiro ainda não é muito, mas às vezes ele aparece alguns empregos que são muito defasados. Então, de repente, não sei se vale a pena clicar porque eles já podem ter preenchido a vaga. Mas mesmo assim, dá uma olhada. O próximo site é o AngelList. Esse site ele é maravilhoso, ele é uma plataforma enorme, a maior plataforma para startups da internet. E é uma plataforma que serve para as pessoas, startups, conhecerem outros investidores, conhecer outras pessoas que trabalham com startups e também colocar empregos para elas poderem contratar pessoas, já que ela coloca emprego, então é maravilhoso para a gente que está procurando emprego. O que você vai fazer? Quando você estiver já logado no site do AngelList, você vai clicar em Jobs aqui em cima, já estou na tela, e aqui no campo de busca, você vai colocar palavras-chave relacionadas ao emprego que você quer. Então, por exemplo, eu vou colocar Rails, vou apertar Enter. Ele adicionou a palavra-chave para mim, e a próxima palavra-chave que você teria que colocar é relacionada a emprego remoto. Só que você não precisa escrever ela. Você vai aqui em Job Type, Remote, OK. Você vai clicar aqui e ele já vai adicionar a palavra-chave para você. Todos os empregos agora que vão aparecer são relacionados a empregos remotos. Então, enfim, vão aparecer vários aqui, você vai dar uma olhada, vai ver os salários. Esses salários aqui você vai ver que eles podem ser extravagantes.
como, por exemplo, esse daqui, ó, 75 mil a 150 mil. Esses salários são anuais porque a plataforma é americana e são assim que eles demonstram os salários, beleza? Vai clicar aqui no emprego e lá dentro vai ter a instrução para você poder aplicar. O próximo site é o Indeed.com. Ele é uma das maiores plataformas de emprego, uma plataforma antiga e talvez seja tão grande quanto o LinkedIn. No Indeed.com é bem fácil. Você vai colocar aqui no campo What, o que você quer. Então, por exemplo, Rails Developer, ele já completou aqui para mim. E no Where, você vai escrever Remote, beleza? Find Jobs, vai clicar aqui do lado. Todos esses empregos aqui são remotos. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar no emprego que você quiser e ele já vai te levar para o site em que está a vaga do emprego. Então, por exemplo, aqui ele levou a gente para o We Work Remotely, que foi o site que a gente tinha visto antes. Então, o Indeed.com, na verdade, é um agregador de outros sites. Ele fala o salário, ele fala a empresa, ele fala os reviews que tiveram essa empresa, e é isso. O próximo site é o jobpresso.co. Ele é um site muito parecido com o outro site que a gente tinha visto, Working Nomads. Ele só tem vagas remotas e o que você vai fazer é muito simples. Você vai clicar aqui em Find a Job, vai colocar o título da vaga que você quer, por exemplo, Rails. Categoria você pode escolher se você quiser. Geralmente eu não escolho aqui nada. Pode deixar tudo marcado ou pode tirar, você que sabe. Geralmente o seu título já vai afunilar bem. Vai clicar em Search. E ele já apareceu aqui para mim, ó. Então, algumas empresas, inclusive, são bem grandes, como GitLab, Shopify, DigitalOcean. Tem várias empresas realmente muito, muito interessantes. Ele vai te falar da onde você pode trabalhar, por exemplo, Anywhere, ou você tem que trabalhar no time zone dos Estados Unidos, o que está relacionado a essa vaga, se é developer ou não. Você vai clicar, por exemplo, nessa vaga aqui do Shopify, e lá dentro vai ter as instruções como você pode aplicar para esse emprego, beleza? O próximo site ele é um pouco mais específico, ele é o Kaggle. Ele é um site para quem gosta de trabalhar com Data Science, ou seja, Machine Learning, Inteligência Artificial, análise de dados. E ele é a maior plataforma para Data Science que existe na internet. Esse site ele tem competições para Data Science, ele tem blog, alguns tutoriais, ele tem muitas conexões, você pode conhecer outras pessoas. Quem tiver interessado em começar nessa área, é um site assim obrigatório. E lá dentro também tem uma área chamada Jobs. Então, eu já estou logado aqui dentro dele, eu já cliquei em Jobs aqui em cima, eu já estou nessa área, e o que você vai fazer é, você vai escrever aqui Remote. Por que você não vai colocar nesse site, por exemplo, Rails? Porque todos esses empregos aqui são relacionados já a Data Science, ele já é afunilado. Então, você vai escrever Remote, vai clicar aqui na lupa, ou apertar Enter, ele vai te levar para o Google, mas todos os resultados são de empregos dentro desse site com trabalhos remotos. Então, quando você clicar aqui dentro, de qualquer busca, por exemplo, ele vai te levar de volta lá para o kaggle.com e tá aqui a descrição e o Apply Now. Show? O próximo site, e já quase terminando, é o Facebook. Mas como assim, meu Deus, o Facebook? É para trabalhar no Facebook? Não, não é para trabalhar no Facebook. O Facebook ele é uma ótima ferramenta para você poder conhecer outras pessoas, principalmente empresas que colocam vagas de emprego, inclusive remotas. Então, por exemplo, se você é programador, você vai entrar em sites, em grupos de programação. Grupos brasileiros de programação, na maioria deles. Eu faço parte de algum desses grupos, mas você pode procurar o grupo dentro da sua área. Então, por exemplo, se você trabalha com Java, C#, PHP, ou até mesmo redes, ou qualquer outra área, Data Science, você vai procurar um grupo. Lá dentro desses grupos, eles sempre colocam vagas de emprego. Grupos que eu recomendo porque eu faço parte. Grupo do Ruby on Rails Brasil. Esse grupo aqui está sempre colocando vagas. Todos os dias tem pelo menos uma vaga. Outros grupos que eu faço parte é Python Brasil. Entra lá, mesma coisa, JavaScript Brasil. Todos esses três grupos são os grupos que eu faço parte, como eu já disse, e eles são maravilhosos, quase todos os dias tem vagas de emprego. E um outro grupo voltando para quem é da área de Data Science, que eu recomendo muito, não é um grupo brasileiro, mas esse grupo aqui, Data Mining /Machine Learning /AI. Ele é um grupo muito bom, apesar de ter vários tutoriais, que é a maioria das coisas que as pessoas postam, eles também têm muitas vagas de emprego, beleza? Vale a pena, entra lá. Tá, e como é que funciona o processo seletivo da maioria dessas empresas? Eles vão te mandar um e-mail, você já vai ter enviado o seu currículo ou o seu link do LinkedIn. Nesse e-mail, geralmente já vai vir um teste técnico para você responder algumas perguntas ou um site para você poder efetuar algumas questões dentro desse site.
Se você passar, eles provavelmente vão querer agendar uma entrevista pelo Skype com você. Se for internacional, essa entrevista vai ser em inglês. Esse inglês, obviamente, você não precisa ser o expert em inglês. Eles querem saber se você consegue se comunicar, se você consegue entender o que eles estão dizendo para você, se você vai entender a tarefa que eles estão te passando e se eles conseguem te entender também. Tá? Se você for aprovado nessas entrevistas, eles vão querer provavelmente fazer uma entrevista com toda a equipe, para você poder conhecer a equipe te conhecer também. Essa segunda entrevista, geralmente, ela é mais técnica do que pessoal. Se você passar nessa segunda entrevista técnica, provavelmente já vai vir a última entrevista e ela vai ser completamente pessoal, em que, de repente, eles vão até te fazer já a proposta. Em todas as minhas experiências em que eu apliquei para vagas internacionais, eu sempre recebi resultado, mesmo quando esse resultado foi negativo. Então não tenha medo, isso pode ser, inclusive, maravilhoso. Você pode não se sentir totalmente preparado para poder passar nessa entrevista, mas eles vão te dar um feedback te falando onde você deveria melhorar. É ótimo, então aplica, beleza? Bem, é isso. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder todas as suas dúvidas relacionadas ao vídeo. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar um like pra gente saber que você gostou e um beijo!